Olá, seja bem-vindo ao LecCast número 24. Hoje nós vamos falar sobre cultura de compliance. E para me ajudar com isso, eu tenho dois convidados hoje, dois convidados muito especiais. A Cris Bezerra está comigo aqui. A Cris, ela já tem mais de 20 anos em compliance, já passou por diversas empresas, tem uma longa passagem pelo macro e agora tem a sua própria consultoria que se chama Compliance Partners. Além dela, está comigo também o Cláudio Scatena. Cláudio tem 13 anos de compliance, sendo que 11 no setor de energia e, além disso, tem mais de 10 anos de experiência em marketing. Atualmente, ele está na CTG Brasil como diretor de riscos e compliance. Cris, seja muito bem-vinda ao LecCast. Você me ouve bem? Me ouve bem? Muito bem. Legal. Cláudio, bem-vindo também. Obrigado por estar com a gente hoje. Ô, Calai, prazer estar aqui com vocês mais uma vez aí, parceria de Lec de longo prazo aí. Cara, muito legal. Obrigado demais por vocês estarem aqui com a gente. A gente vem conversando dessa gravação já há algum tempo. A cultura de compliance é algo que causa muita dúvida nos nossos alunos. É algo que parece muito distante. As pessoas se fala muito, mas é aquela coisa que ninguém consegue ver exatamente quando que a cultura efetivamente está construída e como fazer isso de uma maneira efetiva é algo que desperta muito interesse nos nossos alunos. Então é por isso que eu convidei vocês para a gente conversar sobre esse assunto. Para combinar aqui a nossa regra do jogo, a gente vai direto até o final, não tem corte, estamos gravando tudo de uma só vez e eu preparei aqui algumas perguntas para a gente começar. A primeira delas, na verdade, diz respeito ao que é cultura, né? Afinal de contas, nós vamos tratar de cultura de compliance e acho importante pontuar para o nosso ouvinte, ou enfim, para quem esteja nos assistindo aí no YouTube, o que é cultura na opinião de vocês. Cris, você quer começar? Claro, bom. Em primeiro lugar, cultura é muito mais fácil de perceber e sentir do que definir, né? Claro. A cultura é algo que você vê e falando em cultura organizacional, o pai da cultura organizacional é o escritor Edgar Schein, e ele fala que a cultura organizacional é o conjunto de crenças e valores que vão sendo construídos por um determinado grupo ao longo do tempo. Então, numa forma bem simples, a cultura é aquilo que aquela empresa acredita que é o jeito certo de fazer as coisas. Seria, em uma palavra só, o jeito daquela empresa. Muito legal. Eu antes de passar para o Cláudio, eu queria até dizer, eu tenho uma visão sobre cultura, eu sempre gosto de dizer que cultura é aquilo que a gente faz todos os dias. Eu já vi muitas ideias boas, do tipo, cultura é aquilo que está escrito na sua parede. Eu acho que isso é uma das coisas importantes. De fato, o que você vê todos os dias também cria um sentimento de cultura. Cultura é hábito, né? Aquilo que acontece naturalmente na vida de um grupo de pessoas, né? E nesse caso, no nosso assunto, de um grupo de pessoas que compõem uma determinada organização. É mais ou menos por aí, Cláudio, o que você pensa sobre essa questão da cultura? Concordo contigo, acho que a Cris pontuou muito bem, ela definiu muito bem, inclusive com um embasamento teórico aí. Eu acho que a cultura, principalmente quando você vai para o lance de cultura de integridade, mais até do que cultura de compliance, que é a cultura de cumprimento de normas, de legislação, para uma cultura de fazer a coisa certa, de integridade como um todo, ela é muito o que você mais percebe, o que você sente mais do que vê, né? E aí entra um aspecto um pouco mais sutil que normalmente a gente não está habituado na implementação de programas de compliance, né? Então, a gente vai falar numa série de formas de como fazer isso, mas ao fim e ao cabo é quando você chega em algum lugar e você fala, puxa, isso aqui tem um clima legal, um clima interessante, tem um clima bacana, tem um clima amigável, né? Aí você vê uma cultura que pode ter, ser mais ou menos séria, um pouco mais descontraída, e aí tudo isso faz parte da cultura que tem muito a ver, sim, com o cotidiano, com o dia a dia, mas que pode e que deve ser estimulado. No nosso caso, a gente vai dizer como estimular e como desenvolver uma cultura de integridade e compliance. Cláudio, você chegou no ponto que eu queria começar, né? Legal, falamos o que é cultura, mas puxar para compliance, esse é o desafio, né? Como transformar, como levar isso, o que tem a ver cultura com compliance? Cris, o que você pode dizer para a gente?
Bom, está muito claro hoje em dia, né, que o compliance ele vai muito além de um programa, de um sistema, ele deve permear a organização como parte da sua cultura. Hoje, até as normas mais recentes, aqueles guidelines que são emitidos pelo DOJ, eles falam se de fato a empresa tem uma cultura de integridade. Então, o que tem a ver? Tem tudo a ver, né, porque se a gente falou aqui que a cultura é o jeito que a empresa faz as coisas, se ela faz as coisas do jeito certo, com base em valores, com base em regras, com base em ética, ela tem uma cultura de integridade forte. Agora, se ela faz de vez em quando, né, a gente estava brincando, existe uma cultura mais ou menos ética, né, ou ela está grávida ou ela não está grávida. Então, a cultura de integridade, ela existe, mas se constrói. É possível, sim, que você pegue uma empresa que ainda talvez não esteja tão madura em termos de conhecimento, de compliance e atuação, e por meio de um programa, aí sim, por um programa ou por um sistema de compliance, você contribua para que ela tenha uma cultura de integridade. Eu concordo com você, Cris. Cláudio, o que você pode dizer para a gente sobre a importância da construção dessa cultura de compliance para a efetividade do seu programa? O que você encara em relação a esses aspectos introdutórios ainda sobre o valor mesmo disso? Bacana, é fundamental, ou seja, você não vai ter um programa bem implementado se você não começar por desenvolver uma cultura, né? E uma cultura você começa a desenvolver por comunicação. E aqui a gente vai falar, a gente vai dizer, transversalmente, fazer algumas costuras entre a criação de uma cultura de integridade de compliance com a comunicação, porque a comunicação, no fim das contas, é um meio pelo qual você faz isso, né? E eu reputo que esse é um skill extremamente importante do profissional de compliance. Você precisa ser, acima de tudo, um comunicador e transitar nos diversos meandros da organização, a começar pela alta administração. O tão já comentado e, por que não dizer, um tanto batido tone at the top, mas no fim das contas é isso. Se você não começa pelo topo da organização, e a própria Cris citou aqui os guidelines do DOJ, os novos guidelines reforçam ainda mais isso, quer dizer, como é que acontece a comunicação primeira do programa de compliance na cabeça da alta administração, qual é o entendimento que eles têm do que é o programa de compliance. Isso é verificado quando você eventualmente tem um problema com o Departamento de Justiça americano. Então, deve-se começar por ali, ou seja, ter o compliance, a cultura de compliance comprada, no bom sentido, obviamente, pela alta administração, ou seja, eles aportarem, serem patrocinadores daquela cultura como líderes maiores da organização. Eu estou muito feliz que a gente faça essa conversa hoje aqui com a presença do Cláudio, inclusive, por não ser advogado, né, Cláudio? Eu acho que essa coisa da sua experiência de marketing, eu sempre bato nessa tecla, é uma coisa que eu falo muito, que você não precisa ser advogado, que você pode vir de outras áreas, que outras áreas têm vantagens. Nessa hora fica muito claro isso, né? Porque a sua visão de marketing, de comunicação, de vender a ideia, é algo que é natural para você, mas que para o advogado, e aí eu posso falar pela minha experiência, o advogado não tem a menor ideia disso. Ele sabe de um pouco de persuasão, de convencimento, mas jamais ele vai pensar em vender a ideia, em convencer o seu ouvinte ali da razão, e essa experiência é muito legal. Cláudio trouxe já, então, a liderança pelo exemplo, né, o tone at the top, a importância do envolvimento da alta administração como uma peça fundamental na construção dessa cultura. E você, Cris, o que você poderia adicionar? Acho que a gente pode ir indo aos poucos, aí colocando um pouquinho de cada pilar, enfim, como que a gente pode construir a cultura com esse esforço ao longo do tempo. O que você adiciona ao suporte da alta administração? Bom, primeiro, eu também sou advogada e eu concordo em número, gênero e grau com o que vocês falaram. Aquele advogado que se comporta como aquele advogado tradicional dentro da área de compliance, ele talvez tenha um pouco de dificuldade, porque a gente vê o nosso trabalho como um trabalho de mudança de comportamento, voltando ao conceito de cultura, né? Se cultura é um conjunto de crenças, valores e comportamentos coletivos de um grupo, o que nós vamos fazer na área de compliance é ajudar a mudar o comportamento para aquele comportamento esperado pela empresa. Inclusive, eu recomendo aqui os vídeos e livros do Dan Ariely,
ele fala muito sobre essa questão de comportamento, e ele fã. fala que nós... Sou fã dele. E eu tive o privilégio de vê-lo pessoalmente. Ele esteve no Brasil o ano passado, eu assisti ele assim super pertinho. Então, e eu gosto mais dele. E ele dá inclusive muitas dicas de como ele testa, né? Ele é um cientista, para explicar quem que é o Dan Ariely, ele é um cientista comportamental, e ele testa comportamentos para entender como que as pessoas vão se portar em determinadas situações. E existem maneiras de comunicar que são mais efetivas. Um exemplo que você deve, então, conhecer, que me chamou muito a atenção, é que, muitas vezes, a gente chama a atenção das pessoas para o errado, mas as pessoas, elas querem se sentir bem com elas mesmas e elas querem entender que elas fazem parte daquele normal, né, que ela está dentro daquela cultura. Então, um exemplo que ele falou foi da questão dos impostos, que dizia assim: você sabia que 9 entre 10 cidadãos, sei lá de que país, pagam em dia seus impostos? E essa foi uma comunicação muito mais efetiva do que a comunicação de dizer, olha, você está atrasado com o seu imposto, porque ele não sabe se ele está na média. Então, voltando, sempre trazendo para o tema da cultura, se você mostra, olha, você sabia que aqui dentro desta empresa é assim que a gente se comporta, e diz qual é o comportamento esperado, porque aí a pessoa vai dizer, opa, se eu tiver com a ideia de me desviar desse comportamento, eu não estou dentro dessa cultura. Então, eu acho que esse é um elemento, além do Tone at the Top, né, de você como compliance officer entender o seu papel como um facilitador da mudança de comportamento. E para o Tone at the Top eu acrescentaria, eu também ouvi essa frase, eu gosto demais, que o negócio é o melhor porta-voz para o compliance, ou seja, o compliance fala mais forte pela boca do business. Se você, compliance officer, é o único que fala de compliance na sua empresa, pode ter alguma coisa errada. Por que não empoderar as áreas de negócios? Por que não empoderar a liderança para que eles falem de compliance? E aí sim as pessoas vão dizer, puxa, se esse tema é importante para o meu gestor, para o meu chefe, para aquele cara que faz a minha avaliação de desempenho, ele deve ser um tema importante. Se é um tema importante só para o compliance officer, talvez ele não seja tão importante assim para a empresa. Verdade. O Cláudio queria complementar. Diga, Cláudio. Eu vou adicionar no que a Cris falou, que eu achei muito interessante, pegando esse gancho. Uma outra questão que é fundamental é se pensar no líder como o principal exemplo, né? Se você tem, e eu concordo com você em 100%, Cris, o compliance não é feito pelo compliance officer, pela equipe de compliance. O compliance é feito por cada um de nós. Portanto, nós estamos falando de um entendimento da necessidade de um comportamento pré-definido, um comportamento estabelecido por um código de conduta. Portanto, se faz necessário, em absoluto, logo na entrada de cada uma das pessoas, independente do nível, ter um onboarding, onde se vai falar sobre o código de conduta, o que é esperado deles, até com analogias em relação a regras do jogo, né? Aqui o futebol, assim, saiu pela linha lateral, a bola está fora de campo. Então, é uma escolha, sempre é uma escolha. Nunca atuando na forma de ameaça, que a gente vai falar um pouco na frente, mas deixando claro o que é esperado. E até é interessante o que você falou, Kalai, talvez da minha vantagem em ter atuado em marketing durante muito tempo, que por vezes é mais fácil você vender sabonete, escova de dente, leite, como já vendi na Johnson & Johnson, Parmalat, do que você vender código de conduta, você vender o hotline e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu também aprendi bastante com o lado dos advogados, porque pós-pandemia eu pretendo já estar formado em Direito. Então, tem esse ponto ainda, né? Você está concluindo a graduação em Direito. Exatamente. Então, eu complemento mais um entendimento para compreender um pouco a cabeça do advogado, que de fato é um pouco diferente, mas eu também concordo com a Cris. O advogado que atua em compliance, necessariamente, ele tem que expandir o pensamento para ir além do legal. Claro. Né? Porque é o que a gente sempre fala. A questão de atuar dentro de compliance, mesmo que você está falando no termo conformidade com normas, com leis, com procedimentos internos, você vai muito além disso, porque a gente expande para a questão de uma cultura de integridade. Hoje em dia eu prefiro até
que a gente use cada vez mais a questão de cultura de integridade, porque só a cultura de compliance não basta, né? Claro. Você sabe que eu fico pensando, Cláudio, essas coisas assim, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu sentia muita deficiência na faculdade em outros temas. Eu acho que a faculdade de Direito peca em não ter uma questão multidisciplinar importante, porque eu acho que é sobrevivência para o advogado conhecer um pouco de marketing, conhecer um pouco de gestão. O advogado sabe psicologia. O advogado sai da faculdade de Direito, ele não sabe fazer uma proposta de honorários. Ele não sabe precificar o próprio trabalho. Por quê? Porque ficou se discutindo o tempo inteiro a doutrina jurídica, o que tem todo lugar, é super importante, mas esquece da vida real. E eu acho que a gente caminha para um mundo cada vez mais multidisciplinar e isso vai ser muito importante, que as pessoas entendam que elas precisam aprender outras qualificações, outras técnicas, outras áreas diariamente. Eu mesmo, se eu for parar para pensar, hoje me considero muito mais um profissional de marketing do que de compliance ou de direito. E onde eu aprendi isso? Eu fui fazer um MBA em gestão, empreendedorismo e marketing. Faço cursos de marketing, assim, 2, 3 por semana de curta duração. Então, o profissional de compliance, então, esse não tem opção, porque a área é multidisciplinar. E extrapola muito o conhecimento jurídico, né? Então, para você conseguir construir uma cultura de compliance efetiva, você vai precisar ter o domínio do negócio onde você está envolvido, você vai ter que dominar essa operação, saber como as coisas funcionam. Então, eu gosto muito dessa experiência. Eu não queria te deixar de contar, Cris, que o Dan Ariely, no 5º congresso, se não me engano, eu convidei ele para participar. E a gente conversou bastante, acabou não dando certo, mas ele mandou um vídeo para o Congresso. E eu fiquei muito, muito feliz com isso, porque realmente eu acho assim, ele é muito inteligente, tem abordagens muito práticas. Foi muito legal você ter trazido isso para a conversa e eu queria recomendar para a nossa audiência que se você não assistiu, tem um documentário no Netflix, se não me engano, que chama Dishonesty, The Truth About Lies. Eu acho que é isso. Fantástico, você vai se divertir e vai conhecer um pouco do que o Dan Ariely tem para dizer e também o TED Talk do Dan Ariely, que é muito, muito especial, está disponível no YouTube, você consegue encontrar com toda a tranquilidade. Voltando para o nosso assunto aqui da construção da cultura de compliance, a gente pontuou o suporte da auto-administração, falamos um pouco da importância de combinar a regra do jogo e começamos a entrar agora na linha de comunicação. A Cris já trouxe aí alguns elementos importantes de comunicação. Cris, que mais é fundamental aí para que o executivo de compliance tenha sucesso na construção dessa cultura? O que você gostaria de adicionar depois da comunicação? Você me fala, aliás, eu podia até puxar já, você disse algo antes da gente começar aqui, que me chamou muita atenção, quando você falou sobre rituais. O que você quis dizer sobre rituais e a importância desses rituais para a construção de cultura? Bacana. Ritual faz parte, né, da cultura, é aquilo que a empresa faz sempre, né? Então, tem empresas que, a depender da natureza do negócio, o Cláudio com experiência na área de energia e tal, tem sempre uma preocupação, por exemplo, algumas áreas têm uma preocupação como a aviação, com a segurança. Então, eles fazem aqueles rituais, né, de segurança. Sempre falam de segurança, segurança alimentar, por exemplo. Eu tive a oportunidade de participar de um evento lá na BRF, eles começam sempre falando também da segurança alimentar. Agora, é importante que, se o Compliance Officer conseguir identificar rapidamente quais são aqueles rituais que já existem na empresa e conseguir fazer a integridade, fazer parte desses rituais, é show de bola. O macro, por exemplo, não começa nenhuma reunião que tenha apresentação de slides, sem um slide falando de ética. Então, um dia eu estava visitando uma loja e tinha um funcionário novo, e me apresentaram e tal, e ele falou assim, olha, eu queria te dizer uma coisa, eu nunca vi uma empresa com uma integridade tão forte quanto essa. Eu falei, é mesmo? Por quê? O que te chamou a atenção? E ele falou assim, porque logo no meu onboarding, voltando ao que o Cláudio falou, logo na minha integração, a primeira apresentação que eu vi começava com um slide falando de ética. E depois todas as outras apresentações e todas as outras reuniões das quais eu participei, começava falando de ética. Ele nem me conhecia, ele tinha me conhecido naquele dia, mas na cabeça dele, o fato da ética tá tão imbuída nos rituais que são muito comuns, né, especialmente no setor de varejo,
para ele aquilo foi um diferencial. Então, eu gosto sempre de aconselhar meus colegas aí da área de compliance o seguinte: faça render o seu budget, né? Porque às vezes eu escuto, mas eu não tenho budget, não sei o quê. Quem nunca ouviu isso, né? Claro. Então, faça render, porque a organização, ela tem, e voltando para a comunicação, ela tem, por exemplo, muitas vezes uma área de comunicação interna, que normalmente fica com recursos humanos, ela tem uma área de comunicação externa, que muitas vezes fica com a área de marketing. Entenda quais são os rituais, quais são as estruturas, quais são os mecanismos que a empresa já utiliza e tenta emplacar a integridade ali. Você já sabe, já tem um diferencial. Se a empresa vai fazer uma comunicação, por exemplo, como agora a gente está vendo a campanha, né, da Vida Negra Importa, né? Claro. Isso é respeito. Respeito é um dos fundamentos de ética. Então, você vai fazer uma comunicação, por exemplo, também contra o assédio, uma comunicação contra a homofobia, você consegue falar de ética nesses temas. Então, esses rituais, esses mecanismos que já existem na empresa, você consegue utilizar como parte da construção da cultura de integridade. É muito legal isso, Cris, porque realmente o que você coloca no automático, você nunca se esquece, né? E se você coloca no automático coisas boas, o resultado disso no longo prazo certamente é um resultado positivo. Eu tenho isso comigo sobre muita coisa que eu decido para a minha vida pessoal. Por exemplo, eu decido fazer exercício, eu vou fazer exercício todos os dias. Márcio, mas é cansativo, não sei, não importa, é inegociável. Tem certas coisas que você fala assim, é assim e ponto final. Mas não estou com tempo, vou fazer 15 minutos de abdominal e flexão de... Aliás, na quarentena está sendo o festival do abdominal e flexão de braço, mas estou fazendo. E isso, no longo prazo, vai trazer resultados efetivos. Cultura não se cria da noite para o dia. A gente falou disso. Tem que ter paciência, tem que ter resiliência para buscar a construção de uma cultura, né? Então, eu acho muito legal isso. Diga, Cláudio. Você me lembra de duas coisas, né? Primeiro, é a história de você perguntar para dois profissionais da construção que estão subindo uma parede de tijolos ali. Você pergunta para um cara, ele vai falar assim: o que você está fazendo? Estou subindo uma parede aqui. Pergunta para o outro: o que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Ele vai falar: eu estou construindo a catedral da minha cidade. Né? Ele tem uma perspectiva, primeiro, de longo prazo. Ele não está só subindo uma parede. Ele tem um conceito por trás, né? Ele tem alguma coisa que é muito maior do que somente subir uma parede. E ele tem uma perspectiva de que uma catedral é uma coisa que não é pequena, né? E não é uma coisa que você constrói do dia para a noite, né? Além de ter esse propósito por trás, você tem, na verdade, um entendimento de que aquilo ali é uma maratona, não é uma corridinha de 200 metros, não, rasos. Ou seja, você vai ter que suar bastante, fazer muita flexão de braço, muito abdominal, e sebo nas canelas, porque assim, depois que acabou aquela primeira de 42 quilômetros, você tem mais uma que vai começar ali na sequência. Então, assim, ter noção de longo prazo. Um programa de compliance você não faz do dia para a noite, assim como uma cultura você não constrói do dia para a noite. Você vai ter momentos onde você vai dar, eventualmente, parecer que dá um passo para trás, para você dar mais dois para frente. Você usa de estratégias, logicamente de política, não de politicagem, para fazer essa construção, muita diplomacia, junto principalmente com a alta administração, ou seja, tem que ter um entendimento, de fato, de uma estratégia de longo prazo e onde você quer chegar, colocando alguns landmarks do que você entende que é importante. Em algum momento eu vou querer ter uma certificação por programa de compliance da minha organização. Nesse momento agora eu vou fazer, enfim, implementar de forma muito bem feita o hotline da empresa, enfim, e assim por diante, dentro de um processo crescente com esse intuito e com esse pensamento, que é longo prazo. Sabe que você tocou num ponto interessante quando você falou de certificação, porque eu vejo na LEC, às vezes, muitas pessoas que nos procuram querendo construir um programa de compliance com esse foco específico, né? Eu quero alcançar uma certificação, então vou construir um programa para a certificação. Eu acho que pula etapa, né? Porque a certificação ela vai reconhecer aquilo que foi construído. É consequência. É consequência. Se a cultura não estiver lá, vai ser um programa de papel, né? Isso é um risco, é um perigo. E a gente até discutia isso no grupo lá do Mastermind, que a gente tem na LEC, em razão de um projeto de lei que
que vem trazer essa recomendação ou exigência até de certificação, né? Então, eu não gosto de pensar num programa focado na certificação e eu acho muito importante essa questão do foco, né? Qual é seu foco? Qual é seu objetivo? Você falou bem, né? Qual é seu objetivo? Você tem ali metas para serem atingidas, né? Você tem objetivos claros para serem atingidos no seu programa ao longo de um tempo e em um dado momento você vai ter a sua cultura reconhecida, eventualmente, por uma certificação. Um ponto que me traz também bastante interesse é quando a gente, falando de foco, né, já que a gente estava nessa linha, é a escolha do foco da empresa. Vou exemplificar. Na LEC, nós escolhemos que o nosso foco é a experiência do nosso cliente. A LEC ela é focada em criar experiências memoráveis que superem as expectativas dos nossos clientes todos os dias. É isso que nós fazemos. Mas eu vejo que é óbvio que o resultado final de uma empresa, muitas vezes, geralmente, é alcançar lucro, né? A empresa privada tem essa finalidade de buscar o lucro. Mas penso que pode ser um desfavor para a cultura de compliance, para o desenvolvimento de uma cultura de integridade, você ter o foco no resultado. Essa é uma expressão que me traz bastante preocupação. E eu queria colocar esse debate aqui com vocês. O que vocês pensam sobre as metas inatingíveis, sobre desafios que colocam o gestor, o executivo operacional, o executivo de vendas, enfim, uma pessoa que está ligada no atingimento desse resultado financeiro para a empresa, numa situação difícil. Se vocês não concordam que isso pode ser um problema também, como vocês encaram essa situação? Quem quer começar? Se você me permite... Bora, Cláudio, vamos nessa, claro. Eu vou dar uma pincelada aqui, você, por favor, complementa. Eu acho que é uma questão absolutamente importante, tanto embora isso não seja papel do Compliance Officer, mas acho que a gente consegue ajudar na criação e desenvolvimento dessa cultura, de novo, de integridade, de ter um olho onde a gente também preste atenção e chame a liderança para isso, de que a gente tem que cuidar muito de como bastante, ou seja, desenvolver cada vez mais o como se atinge as metas, mais do que a meta em si. Porque quando você se preocupa em como as pessoas vão atingir a meta, você está colocando integridade, que é um dos valores da sua empresa. Se você está desenvolvendo o seu programa de compliance, assim como a minha, a integridade é um desses valores. Agora, se você cria uma meta, como é chamada de meta perversa, onde você coloca a pessoa numa posição que muitas vezes para atingir uma meta, ele tem que fazer alguma coisa contrária ao código de conduta da empresa, ele tem que usar a lei de Gerson, ou seja, levar vantagem de alguma forma, ou mesmo até fazer alguma coisa que seja ilegal ou mesmo antiética, você está criando alguma coisa que está indo contrária ao desenvolvimento da tua cultura. E mesmo assim, se a gente for pensar, você consegue, de uma forma criativa e auxiliando a empresa, como é que você consegue estabelecer essas metas de forma que você elimine aquelas que possam ser perversas para o teu próprio jogo. Porque, no fim das contas, eu acho que tem um outro pedaço da minha carreira que eu atuei em sustentabilidade, no Instituto Ethos. E, para mim, fez todo sentido, nos últimos 13 anos, vir para a compliance e ficar, porque, no fim das contas, quando você pensa numa estratégia de sustentabilidade de uma organização, nada mais é do que essa organização permanecer no mercado por um longo tempo. Ou seja, e o compliance não deixa de ser, numa época onde reputação pode acabar, de fato, com uma empresa inteira, é muito importante você também pensar numa estratégia de compliance, uma cultura de compliance de integridade, com uma estratégia de sustentabilidade, ou seja, eu estou dando os meios para que essa empresa esteja no mercado por muitos e muitos tempos. E, obviamente, aí quando você tem uma inversão pequena disso, ao invés de ter um foco somente naquele quarter e tudo mais, que é um movimento a ser feito, o resultado ele vem como consequência do que você está fazendo, né? Eu acho que é um pouco por aí, Cris. O que você complementa? Eu estava lembrando aqui, na medida que você estava falando, eu estava lembrando de um modelo que eu vi da KPMG sobre os soft controls, né? Então, os hard controls são aqueles controles que a gente está acostumado a ver, políticas, procedimentos, auditoria, reportes e tal, isso é o hard. Mas dentro da área de compliance, cada vez mais, e construção de cultura de integridade, cada vez mais as empresas estão vendo que o hard sozinho não é suficiente, você tem que ter os soft controls. E um dos elementos é uma roda, que se não me engano são 13 controles,
Um deles é achievability, que a gente traduziria atingibilidade. Então, você tem que equilibrar essa roda, esses controles todos. Depois procurem, eu acho que deve estar disponível por aí. São os soft controls da KPMG. E aí, quando você equilibra essa parte da atingibilidade das metas, você tem um olhar para ver, ok, será que eu estou propondo uma meta que, de uma certa forma, implicitamente, eu estou dando carta branca para fazerem as coisas em desacordo com as regras da companhia? Então, esse é um elemento que eu lembrei na medida que você estava falando, né? É importante que o Compliance Officer trabalhe junto de quem estabelece as metas para entender se aquelas metas, de fato, são atingíveis da maneira como a empresa quer que elas sejam atingidas, né, dentro da ética. E o segundo ponto que eu estava lembrando cada vez mais é importante que o gestor abra o jogo com o seu subordinado, no sentido de dizer, olha, para atingir essas regras aqui, você talvez passe pelos seguintes obstáculos. Talvez você passe por uma situação que alguém te peça isso aqui, talvez aconteça isso aqui, talvez aconteça isso aqui. E aqui eu, gestor, espero como que você deve se comportar em cada uma dessas situações. A gente teve a oportunidade de assistir uma vez o Richard B. Strong, falando sobre o Richard B. Strong, é um americano, que agora ele é um grande escritor na área, né, e grande contribuidor com compliance, mas ele era da área comercial, ele acabou fazendo algumas coisas inadequadas, ele foi preso, e acabou que hoje ele foi para o outro lado do compliance e fala sobre a experiência dele, e ele fala de uma maneira muito emocionante. E a pergunta que fizeram para ele nesse dia foi: o que teria impedido você de fazer o que você fez? E ele falou exatamente isso que eu acabei de dizer. Olha, desculpem vocês, compliance officers, não teria sido o melhor programa de compliance do mundo que teria me impedido de fazer o que eu fiz. O que teria me impedido de fazer o que eu fiz teria sido o meu chefe ter tido essa conversa comigo e ter dito, olha, se acontecer de alguém te oferecer esse tipo de acordo, a gente espera que você diga não. Porque quando as pessoas não falam e dão uma meta, ele acha que está implícito, né, que ele pode fazer o que quiser. E aí ele falou o seguinte que me marcou demais: o compliance, da maneira como muita gente faz, ele deixa o compliance na teoria, né, ele fica aquela coisa assim, quase que um espectro, né, enquanto que as metas, elas são muito objetivas, elas são muito tangíveis. Você pergunta para qualquer cara comercial quais são as metas daquele mês, ele sabe meta de crescimento, volume, venda, ele sabe, aquilo é concreto para ele. Então, a lição que eu aprendi aqui é que a gente também tem que trazer o compliance da estratosfera para o nível do concreto e voltando para a questão do nível do comportamento. O dia a dia, né? Cris, é muito legal ouvir você falar disso, porque é o que a gente ensina na LEC, muitas vezes e até quando se fala, por exemplo, na criação de políticas, né? Exemplificar o que vai acontecer de verdade na vida dessa pessoa facilita que ela tome a decisão correta. Se não fosse assim, as empresas aéreas, por exemplo, não gastariam fortunas com simuladores de voo que custam uma fortuna, né? Uma fábula, justamente para simular o que vai acontecer quando esse piloto estiver pilotando um Boeing, um Airbus, sei lá, né? Os problemas vão acontecer, e se você simular, se te avisarem antes, se acender essa luz, você tem que fazer aquilo, você naturalmente vai falar, acendeu aquela luz, então quer dizer, essa luz é uma luz que eu tenho que tomar cuidado, pode ser uma red flag aqui, por exemplo, alguma coisa que no meu programa de compliance me chame a atenção do que não fazer. Então eu acho muito legal colocar dessa forma. Um outro ponto que eu queria tocar, evoluindo aqui na nossa conversa, é a questão do momento em que a empresa se encontra, né? Quando a gente vai falar na construção da cultura, e a Cris lembrou bem disso também quando a gente conversava aqui antes de começar, você pode enfrentar cenários diferentes, né? Empresas diferentes com propósitos diferentes. Talvez a palavra seja propósito, né? Qual é o propósito daquela empresa em relação à construção do programa de compliance? Ela passou por uma tragédia, aí, vamos supor, foi envolvida na Lava Jato e aí teve uma transformação muito grande e ela está tentando se
reformular, recuperar, criar uma nova cultura, é um cenário. Ou então não, essa empresa é uma empresa que partiu do zero e por ter realmente convicção de que a ética vai manter essa empresa, como o Cláudio falou, no longo prazo, com sustentabilidade, é o compliance, a conformidade, a integridade que vai me segurar, então pelo amor e não pela dor, eu decido implementar um programa de compliance, isso vai ter reflexo na minha cultura, eu imagino. Queria que você explicasse para a gente, Cris, como que isso pode ser importante. É fundamental. O compliance officer ele tem que estar absolutamente atento. De novo, a cultura ela é feita de momentos, ela é construída ao longo prazo, mas existem momentos, né? E existem momentos que transformam uma empresa. Então, passar, como você falou, por uma experiência traumática, uma investigação, uma monitoria, isso transforma. Eu gosto de olhar o aspecto humano disso tudo, porque está muito claro, né? Vem o monitor e fala, você tem que implementar tudo isso aqui em tanto tempo. Só que, como estão essas pessoas, né? Porque como que você vai implementar um programa sem as pessoas, né? Não tem como, então você vai precisar das pessoas. Aí você olha como estão as pessoas, aquela pessoa está magoada, aquela pessoa ela está se sentindo amedrontada, ela fez a vida inteira o trabalho dela ali direitinho e de repente 1 ou 2 ou 3 fizeram alguma coisa errada e de repente ela está achando que ela está sendo vista como uma pessoa não ética. Então eu iria mais para esse ponto assim, seja sensível a como as pessoas estão, e se você não sabe como elas estão, perguntem. Eu tive a experiência há muitos anos de passar por uma empresa que foi comprada por um grupo estrangeiro, e foi uma coisa engraçadíssima, porque sei lá quem, a secretária de alguém, decidiu fazer um código de higiene e limpeza para os funcionários, aquelas coisas, acho que era um código de vestimenta, mas dizia, esteja sempre de banho tomado, com as unhas aparadas, sabe, alguém resolveu fazer isso, e aquilo tocou tão sensivelmente as pessoas, porque elas vinham de uma empresa que tinha sido adquirida por outra, e de repente a primeira norma que sai é que elas têm que tomar banho, sabe, então tomar esse cuidado de você, às vezes, na boa vontade de querer implantar o que você tem que implantar, você sair, às vezes, atropelando aquele momento da empresa, sabe? Entenda como estão as pessoas, ouça as pessoas, conversa com elas, tenta entender, não está todo mundo, às vezes, no mesmo nível, e aí você direciona a tua mensagem, você direciona o programa com respeito. E falando em propósito, eu acho que o propósito principal da área de ética e compliance tem que ser empoderar as pessoas para que elas tomem boas decisões, porque aquele compliance officer que chega dizendo vai passar tudo por mim a partir de hoje, né, a gente estava falando do do's and don'ts, né, o cara vira assim, agora ninguém fala mais com ninguém assina mais nada, você para uma empresa, você para, porque as pessoas, elas começam a não querer mais tomar decisão, elas começam a ficar com medo. Então eu acho que o nosso propósito sempre tem que ser empoderar as pessoas para que elas entendam qual é o comportamento esperado e, portanto, elas tomem as boas decisões. Cris, eu vou passar para o Cláudio. Cláudio, eu queria te passar já com um aspecto que a Cris tocou aqui, que é o seguinte. No 6º Congresso Internacional de Compliance, o professor Clóvis de Barros Filho, ele fez, para variar, ele fez a gente dar muita risada, né, porque ele é super carismático, enfim, muito divertido, mas além disso, ele tocou exatamente nesse ponto. Ele falava do seguinte, da preocupação que ele tinha sobre a criação de programas que eram exclusivamente baseados na fiscalização e punição. Esse é o ponto que eu quero jogar para o Cláudio abordar. E qual que é o problema disso, né? Se você criar um programa que o Compliance Officer, como a Cris disse, vai assinar tudo, ninguém mais faz nada. Ou então, eu vou botar uma câmera aqui, a câmera vai ficar te olhando o tempo inteiro. E eu vou fiscalizar e punir porque é assim que eu trabalho. Quando esse mesmo profissional que está sob a sua fiscalização e punição estiver numa situação de tomada de decisão, ele vai sofrer de algo que se chama angústia de decidir. E ele vai decidir com base na cabeça dele, porque ao invés de você perder tempo explicando, dando exemplos, contando, combinando com ele como ele deveria decidir, você perdeu o seu tempo exclusivamente pensando em fiscalização e punição. Então ajuda muito pouco a solucionar a angústia de decidir, né? A ajudar o seu colaborador a tomar a decisão correta, um modelo baseado exclusivamente na fiscalização e punição. Essa foi a posição do professor Clóvis de Barros, com quem eu concordo assim, integralmente. Eu acho que ele foi muito preciso nisso. O que você tem a dizer, Cláudio? É por aí? Eu concordo com o Clóvis também, Calai.
E tenho 2 pontos em relação a isso que foi comentado. Primeiro, você, de fato, construir um programa onde você vai apenas atuar na punição de quem faz o que é errado, portanto, fazer uma cultura de conformidade com as normas e uma medida que você vai tomar ações disciplinares quando aquilo sai do padrão esperado, isso precisa ser feito, né? Sem dúvida nenhuma, até porque tem que ter uma questão de ação e reação, de accountability individual, ou seja, a pessoa sabe que ela vai ser responsável pelas atitudes que ela for tomar, né? Mas, por outro lado, você tem que ter um incentivo, né? Também você tem que mostrar que estar em compliance com determinada coisa pode ser legal, não no sentido legalista da questão, mas no sentido interessante, no sentido de você também colocar o holofote nas coisas legais que as pessoas podem fazer. Eu já tive experiências em empresa que eu passei, que a gente tinha um programa que estava ligado com reconhecimento de funcionários a respeito de ações que eles tiveram naquele ano específico em relação a atuar segundo os valores, né? É sempre importante que você coloque que os valores não são alguma coisa só que estão na tua parede. Ele tem que estar no dia a dia. Porque se ele não estiver implantado no dia a dia, você não está criando a cultura. Então, nesse programa, para dizer um exemplo, na verdade não era a pessoa que se inscrevia, olha, eu sou legal, eu fiz uma coisa bacana e tal. 2 coisas, era a liderança desse cara que ia escrever a história dele com base no conhecimento que ele tinha, portanto você está estimulando também que esse líder acompanhe o desenvolvimento da carreira desse cara baseado nos valores, prestando atenção no que ele está fazendo de certo, de correto, e que pode ser exemplo para outras pessoas. Portanto, então, aí você pegava o exemplo integridade, né? Então o cara criava ali uma história, ia para um banco de julgadores ali, uma banca julgadora, para escolher as histórias mais interessantes, que tinham mais impacto, e aí a gente tinha uma cerimônia de reconhecimento junto com o presidente da empresa e tudo mais, junto de um programa de cultura, onde o presidente apresentava e tudo mais. Quer dizer, o que a gente estava fazendo com isso? Quer dizer, eu também estou mostrando para as pessoas que ele pode estar no holofote por uma coisa legal que ele fez. Ou seja, eu estou trabalhando no incentivo, eu estou mostrando para ele que fazer a coisa certa pode trazer bons frutos para ele. Porque é óbvio que a gente vai concordar aqui que é sempre melhor você estar no holofote por uma coisa legal que você fez do que por uma coisa que você descumpriu. E interessantíssimo também é você, nesse tipo de atitude e situação, você não dá um selo, né? Esse cara é ético. Não, é deixar claro que você está reconhecendo por fatos e com dados de algo que ele fez durante aquele período. Portanto, é algo a ser, um exemplo a ser seguido, né? Aquele exemplo daquela situação. É o reconhecimento do ato, né? Da ação em si, não da pessoa, ponto final. Aquele ato foi um ato interessante. Você sabe que... O reconhecimento é da pessoa. Mas ao mesmo tempo não é que você reconhece ela ad eterno. Claro. Né? Você fala, olha, é isso. Ela fez, é interessante, então está aqui. O cara tira uma foto com o presidente e tal, então tem aquele ar de uma coisa importante, uma coisa interessante, né? Afinal de contas, é sempre melhor você chegar em casa com uma foto e mostrar para o teu filho uma foto de você do lado do presidente com uma plaquinha de, olha, fui reconhecido, do que uma foto sua no jornal entrando num camburão, né? Vamos combinar. Você sabe que, ouvindo sua história, eu estava me lembrando aqui, eu trabalhei na Disney, né, muitos anos, faz 20 anos. Eu trabalhei no Magic Kingdom, eu pilotava um barquinho que chamava Jungle Cruise. Vocês já devem ter passado por lá. E eles tinham uma prática muito legal. E a prática qual era? Se você fizesse um trabalho extraordinário por qualquer motivo, você ganhava um card chamado Guest Service Fanatic, queria dizer assim, você fez um atendimento extraordinário. Se você depositasse esse cardzinho numa urna, no final do mês você concorria a ganhar prêmios. É um reforço positivo de incentivar esse tipo de ação. E eu nunca depositei, eu trouxe comigo todos os que eu ganhei exatamente pelo que você falou. Vale muito mais o reconhecimento em si do que ganhar uma foto com o Mickey, sei lá o que eles iriam me dar, talvez um produto da Disney, alguma coisa assim. Mas esse foi algo que marcou a minha construção da minha carreira profissional. Aí, esse exemplo eu não queria deixar para sempre. Você guarda
para sempre. Sem dúvida. E você sabe, Márcio, que Diga, você Cris. me permite... Claro, vamos lá. Você deu esse exemplo e eu lembrei de um mito que eu acho que a gente tem que quebrar nas empresas, que as pessoas têm que receber uma recompensa financeira, seja um brinde, uma viagem, alguma coisa assim. Muitas vezes as pessoas elas só querem ser ouvidas, elas querem contar as histórias delas, então muitas vezes custa muito pouco você dar a oportunidade para ela se engajar com o seu programa de integridade, se engajar com a cultura de integridade, simplesmente convidando as pessoas a contarem suas histórias. A gente gosta de dar exemplo prático, até porque para a moçada que está aí atuando e tal, às vezes é legal ter essas ideias. Uma coisa que a gente fez bacana, na primeira semana de ética e compliance que a gente fez lá no Macro, a gente convidou as pessoas a falarem, a gravarem vídeos sobre o código de conduta da empresa. E não estipulamos um tema, porque justamente o que a gente queria saber é quais são os temas no código de conduta que tocam as pessoas. Então foi tão legal, porque elas fizeram música, elas fizeram grito de guerra, eu sei cantar as musiquinhas até hoje, assim, porque foi tão emocionante ver isso, e quando eu mostro esse vídeo, às vezes eu mostro em algum treinamento, as pessoas choram, porque é genuíno. Então eu de fato acredito que muito mais do que a punição, que precisa existir, e quando existe uma punição por uma questão de falha, vamos dizer, de ética, eu acho que a gente deve, sem expor as pessoas, respeitando e tal, mas dizer que sim, houve uma demissão porque a pessoa não atuou de acordo com os valores da companhia, né, para mostrar que de fato existe gestão de consequência, mas eu acho que faz tão mais bem quando você, de fato, mostra esse engajamento das pessoas com o tema. E a gente estava até, às vezes, brincando, será que vender sabonete é mais fácil do que vender compliance? Depende do jeito que você vender. O Cláudio estava falando, se você mostra para a pessoa que ela está construindo uma catedral, ela vai se sentir muito mais motivada do que de simplesmente construir um muro. Se ela entender o papel dela na construção da cultura de integridade, se ela perceber que aquilo dá segurança para ela individualmente, que ela vai trabalhar numa empresa que vai tratá-la com respeito, que a gestão de consequência é justa, que as pessoas são promovidas por mérito, que a gente, de fato, né, vive aqueles valores da companhia, eu acho que isso não tem preço e é muito poderoso. Kalai, muito legal, questão... Diga, Cláudio. Só queria lembrar vocês, muito... Quando a conversa é boa, o papo vai e a gente não vê o tempo passar. A gente está já estourando o nosso... se sentindo em casa, né? A gente combinou falar de mais uns 15 assuntos aqui, não deu para falar do... Mas o fato é que a conversa foi muito rica e a gente tinha... Eu pelo menos, queria trazer para cá umas dicas do que não fazer, dar exemplos negativos, mas foi tão propositiva essa conversa, foi tão positiva que eu não quero entrar nesse assunto. Quero dar a palavra ao Cláudio e depois a gente vai para as nossas últimas questões aqui de encerramento. Antes, porém, eu preciso lembrar você que está nos assistindo, que siga o canal da Alec no YouTube. Se você ainda não segue a Alec por aqui, basta clicar aqui no botão aqui embaixo, passe a seguir, ative as notificações e aí você será lembrado sempre que a Alec tiver um novo conteúdo para assistir. Cláudio, diga lá e depois a gente vai para os nossos encerramentos. Boa, Kalai. Eu lembrei aqui do que a Cris estava falando, dessa questão de ordem prática, de como é que você faz e tudo mais, e para o pessoal que vai ver a gente, e aí, como é que eu faço, né, como é que eu crio e desenvolvo essa cultura. Eu vou dar exemplo de um treinamento que eu fiz faz um bom tempo e que isso marcou muito pela simplicidade e pelo impacto que ele teve. Veja só, a gente tinha um desafio, eu coloquei um desafio para a nossa equipe, que era, vamos fazer alguma coisa diferente de um PowerPoint que a gente vai botar lá na parede e ficar lendo para o cara o código de conduta, os nossos valores, trazer exemplo disso, daquilo, falar de política anticorrupção. Vamos fazer alguma coisa interativa. Resumindo a história, o que a gente fez foi uma coisa tão simples quanto pegar trechos de filme e discutir e debater sobre dilemas éticos. Mas qual foi a sacada da história aí? A gente pegou filmes sérios, como Obrigado por Fumar, Um Homem Sério, mas também a gente pegou Toy Story, Procurando Nemo, O Sem Floresta, Madagascar,
E aí o que a gente fez? Foi um trabalho de peneirinha, de formiguinha, de ficar analisando, vendo o filme, achando o trecho. A gente botou tudo isso num pacote onde a gente colocava a cena para um dilema, colocava uns personagens e falava, e aí, como é que você se vê diante dessa situação em relação ao valor X da nossa empresa? Calá e Cris, a coisa mais legal foi ver as pessoas pegando aquelas histórias de desenho animado que viam com os filhos para discutir sobre os valores da empresa e mais, se colocando naquela história. Ou seja, foi uma criação de um senso de pertencimento que as pessoas faziam ali e que fez história na empresa naquele momento. O nome desse treinamento era Dilema no Cinema, e tudo começava com a gente entregando pipoca para as pessoas. Ou seja, quando você pensa que um treinamento de compliance, um cara que vai falar só de lei, de seguir norma e tal, vai te entregar pipoca e falar, vamos discutir a base de filme. Eu nunca tinha tido isso na minha vida de compliance. As pessoas ligavam lá para o compliance para falar, quando que o treinamento de compliance vem aqui para a minha base? Foi o máximo. E isso, assim, a gente criou de fato essa questão do incentivo para as pessoas participarem de alguma coisa que era muito legal, onde as pessoas se envolveram de corpo e alma, contando as suas histórias na empresa e levando para a sua família. Foi fantástico. Eu lembrei disso quando você contou, Cris. Você sabe que a gente teve uma experiência, Claudio, na TIM, foi até capa de uma das edições da revista Alec, quando a gente teve essa experiência de fazer pipoca com filme, né? E é incrível, porque você traz pro lúdico, né? Pô, tu comer pipoca, quem não gosta de pipoca no meio do expediente, um refrigerante e assistir filmes, e mais do que isso, né? Muito, muito bem sacado você não pegar simplesmente filmes que falam de problemas, realmente de compliance acontecendo. Tem cenas interessantes, Billions tem uma cena muito legal sobre compliance, aquela série do Netflix, mas legal pegar desenho e tratar dos dilemas éticos de forma mais ampla. É uma sacada muito interessante, sem dúvida. Nosso tempo explodiu aqui, mas não dá para a gente parar e digo mais. A gente tem uma prática, agora eu vou pegar vocês de surpresa aqui, que eu me esqueci de falar antes. Nós temos uma prática no LecCast, não sei se vocês têm acompanhado as outras edições, de no final deixar uma recomendação. Então, não sei se vocês estão preparados para recomendar, pode ser, por exemplo, uma série, um filme, um livro, que foi, e não necessariamente precisa ser um livro sobre construção da cultura ética ou da construção da cultura de compliance. Algo que foi importante para vocês e que você fala assim, para o nosso ouvinte, se você assistir esse filme, se você ler esse livro, vai ser também importante para você na sua carreira em compliance. Alguém já tem algo em mente? Quer começar? Eu quero começar assim. Então diga, enquanto a Cris tem mais uns minutinhos para pensar. É o exemplo que eu dei a respeito de criar cultura onde você tem incentivo e a punição ao mesmo tempo, né? Esse livro é chamado High Performance with High Integrity. Quem escreveu foi Ben Hanneman, ele foi o General Counsel da GE no tempo do Jack Welch, um grande executivo aí, ele fez história. E foi ele que, na verdade, desenvolveu o programa de compliance inicial da GE, e ele fez esse livrinho da Harvard Business Review, bem curtinho, só está em inglês, mas é um livro fantástico, que tem várias dicas muito práticas. Então é esse que eu deixo aí como esse meu exemplo. Muito bom. Cris, dica final aí para a nossa audiência. Você me deu uma tarefa fácil, porque eu acho que eu já recomendei, vou recomendar de novo, The Honest Truth About Dishonesty, do Dan Ariely. Eu não lembro como que traduziram para o português, mas eu acho que é a verdade sobre a desonestidade. Mas mais do que isso, eu acho que mais do que um filme, uma série, um livro, a minha recomendação, e da onde vem inspiração para fazer tanta coisa na área de compliance, tem que vir do mundo. O compliance officer que fica jurássico, ele fica para trás, e às vezes a gente é jurássico, né? Você começou anunciando aí que eu tenho mais de 20 anos na área, então quer dizer, óbvio, o meu filho de 14 anos, ele me acha totalmente dinossauro, mas eu tento estar o tempo todo conectada com tudo, e a gente tem que ter essa visão que o mundo não se encerra na empresa, né? As pessoas estão lá na empresa, elas também estão vendo o que está acontecendo no mundo, então
se apropria, sabe? Eu ainda não conheci o TikTok, mas o TikTok, figurinha. Eu já conheci o TikTok. Eu já fiz figurinha de compliance. Esteja ligado na maneira como as pessoas hoje estão absorvendo o conteúdo, porque se você desconectar muito a forma como você apresenta o teu conteúdo, da maneira como as pessoas hoje estão consumindo o conteúdo, o teu conteúdo vai ficar irrelevante, por melhor compliance officer que você seja. Então, eu acho que o meu conselho seria: esteja no mundo, sabe? Esteja ligado, presta atenção no que está acontecendo e tenta trazer isso para o teu programa. Cris, eu não podia concordar mais com você. Isso é o que eu tenho feito hoje em dia. No meu próprio nome, eu criei uma conta pessoal no Instagram e tem sido uma aventura louca, uma conta pública, né? Porque até então eu só tinha aquela minha conta com os familiares e aí decidi criar essa conta pública. Tem sido uma experiência incrível de interação, de conhecer mais sobre a audiência. É uma porta aberta, é um canal ali muito, muito legal. Gente, obrigado de coração pelo tempo de vocês. Cris, obrigado pela presença. Valeu, foi muito legal, Cris. Show de bola. Cláudio, obrigado também, cara. Valeu, prazerzão estar com vocês hoje aqui. Muito obrigado. Valeu. Um abraço para todos. Valeu. Valeu. E você que está nos assistindo ainda aí, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, enfim, por uma mídia de áudio, você também pode saber que nós temos o nosso canal no YouTube. Você pode assistir esse conteúdo em vídeo. E você que nos acompanhou até agora e assistiu em vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas possível. Se você quiser saber mais sobre compliance, você pode acessar lec.com.br, adicionando /blog ao final, você tem acesso a conteúdos exclusivos da LEC para download, como e-books, enfim, artigos exclusivos e muito material para quem quer aprender mais sobre essa cultura de compliance, essa carreira em compliance que tantos nos fascina. Brigadão, um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!